Jesus Cristo seja sobre a sua vida, Gabriel, sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aí estão presentes também. Quer dizer que para mim é uma alegria poder nos encontrarmos aqui todas as quartas-feiras. Como eu falei anteriormente, eu acho que já está precisando de mais encontros como esse. Eu acho que uma vez só por semana está ficando pouco, está ficando longe, né? De quarta a quarta. A gente passa uma semana inteira na expectativa, não sei você, mas eu fico cheio de expectativa para que chegue logo a quarta-feira, porque eu sei que Deus tem sido generoso com as nossas vidas, derramando sobre nós revelações vindas do céu, né, para as nossas vidas, para que a gente possa sermos alimentados, abastecidos, né, com o combustível da palavra, para que a gente possa correr velozmente a carreira que nos está proposta, né, para que a gente esteja sempre com um olhar fixo em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso modelo, que correu antes de nós a carreira e completou essa carreira para que nos deixasse um modelo a ser seguido. E nós aqui estamos para esse propósito, para esse fim. Estamos com propósitos bem definidos aqui na Terra e nós não vamos perder o foco do nosso propósito, né? Eu quero dizer que, para mim, mais uma vez, é uma alegria estar com você. Você é o meu irmão, a minha irmã, meu amigo, meu filho do coração, né? E nós somos uma grande família, né? E a gente pode compartilhar desse conteúdo. Eu sei que algumas pessoas não conseguem acompanhar ao vivo por causa do horário aí no Brasil, mas tem muita gente que tem acompanhado também pelo YouTube, então eu quero saudar você que está nos acompanhando pelo YouTube também. É uma alegria poder entrar na sua casa, entrar na sua vida através desse canal, levando até você a palavra revelada que pode transformar a sua vida para sempre. Uma única palavra que saiu da boca de Deus, se ela chegar ao seu coração, ela tem poder suficiente para mudar a sua vida. E assim vai acontecer. Amém? Então, vamos lá. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 5, verso 11 e 12. Hebreus, capítulo 5, verso 11 e 12. Abre comigo, por favor. É importante que você abra a sua Bíblia, é importante você acompanhar a leitura bíblica. Ainda dá tempo de você postar o link aí, enviar para o máximo de pessoas que você puder, mandar nos grupos, que você sabe que tem interesse, né, de ouvir a palavra de Deus, a palavra revelada. Então, você pode fazer isso enquanto a gente abre a Bíblia aí. Abre a sua Bíblia, Bíblia de papel, Bíblia eletrônica, não importa. O que importa é o conteúdo, né? Aquilo que você vai ouvir e vai guardar e vai trazer para o seu coração como verdade absoluta, porque essa é a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus, que traz os pensamentos de Deus sobre nossas vidas. Então, Hebreus capítulo 5, verso de número 11, diz assim. Hebreus capítulo 5, verso 11 e 12. Só 2 versículos nós vamos ler. Hebreus capítulo 5, verso 11 e 12 diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Vamos, pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como dois versículos apenas, nós vamos ler de novo. Eu dei uma pausa aqui no meio dos dois, né? Eu me perdi um pouco na leitura, eu quero ler para que você fique bem concentrado nessa leitura. Eu vou ler também em outra versão, né? Para que você possa pegar com mais clareza. A esse respeito, tem muitas coisas que dizer e que são difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Essa é a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 5, verso de número 11 e 12. Agora eu vou ler, por último, mais uma vez, na versão NVT. É o mesmo texto, obviamente, mas com uma linguagem mais coloquial, que facilita um pouco a nossa compreensão. Mudando um pouco a versão, já facilita a compreensão. Então, preste bem atenção agora, porque vai ficar muito mais fácil de você compreender aquilo que o escritor aos Hebreus está falando aqui, inspirado pelo Espírito de Deus. Há muito mais que gostaríamos de dizer a este respeito, mas são coisas que são difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deviam ensinar outras pessoas,
e, no entanto, precisam de alguém que vos ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Amém? Então, vamos colocar a mão sobre o nosso coração mais uma vez, vamos orar e pedir a Deus que fale conosco nessa noite, né? É importante que Deus fale conosco e a gente possa ouvir a voz do Senhor. Peça a Ele, que eu tenho certeza que Deus vai responder para você através da sua oração e vai falar especificamente, diretamente ao seu coração. Deus vai se manifestar a você. E vamos crer também que a unção do Espírito vai pegar junto nessa noite e quem sabe nessa noite será a noite do seu grande milagre. A palavra, ela é suficientemente poderosa para mudar a sua vida para sempre. Então, abra seus ouvidos espirituais e receba com mansidão, com muita expectativa, a palavra que será ministrada ao seu coração. Vamos lá? Coloca a mão sobre o seu coração e vamos fazer a nossa oração antes da ministração. Pai Santo e amado, eu quero te render graças no poder do nome de Jesus, pelo privilégio que nós temos aqui, como teus filhos, de estarmos reunidos como corpo, como igreja do Senhor, como família de Deus, para recebermos uma porção fresca da tua palavra. Pai Santo, eu, na qualidade de semeador, me submeto completamente à unção do teu Espírito, me submeta ao espírito do conselho, me submeta ao espírito da profecia para trazer respostas a cada oração feita nessa noite com fé. Cada oração fervorosa feita, Senhor, que eu seja a resposta na vida deles, que eu vá de encontro a cada necessidade, que eu possa, Senhor, através da tua palavra, alcançar o coração do aflito, possa inspirar pessoas, Senhor, a viverem uma vida superior e possam inspirar a milhares de outras pessoas, Pai. Nós estamos aqui para receber do Senhor, para receber do teu Santo Espírito, porque, Senhor, o Senhor sabe que sozinho eu não consigo, principalmente hoje. Hoje ainda mais, Senhor, sozinho eu jamais estaria aqui. Mas por obediência a Ti, debaixo da tua unção, inspirado pela Tua palavra, influenciado diretamente pelo Teu Espírito, eu sei, Senhor, que eu vou transmitir com clareza, precisão, honestidade e, acima de tudo, com bom humor e respeito, a palavra que a mim foi confiada para alimentar os Teus filhos que aqui estão ouvindo, Senhor. Seja ao vivo, seja, Senhor, por meio do canal do YouTube, no poder do nome de Jesus. Eu creio nisso e eu recebo, Senhor, da Tua unção agora, no poder do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, olha só. Nas últimas semanas, né, eu ia falar na semana passada, mas na verdade nas últimas semanas, a gente vem recebendo da parte de Deus, e eu tenho ministrado para vocês, né, algo bem específico, né, com relação à nossa carreira aqui na Terra, a nossa jornada terrena. E nós falamos sobre como construir uma vida com base na identidade das verdades estabelecidas sobre a palavra de Deus. Ou seja, a identidade de Cristo em nós. O Novo Testamento, ele revela Jesus. O Novo Testamento, ele revela Cristo Jesus, né? Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, principalmente para o Novo Testamento, né? E ainda que eu olhe para o Antigo Testamento, mas entendendo, compreendendo a nova aliança, que é uma aliança superior à antiga aliança, porque foi fundamentada em superiores promessas, né? Se a primeira aliança, é assim que o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, diz, fosse suficiente, jamais teria necessidade de estabelecer uma nova. Mas houve a necessidade e Deus estabeleceu. E essa aliança superior, ela não foi forjada por meio de sangue de bodes e carneiros, como era a antiga aliança. Essa aliança foi forjada pelo próprio sangue de Jesus, o sangue do justo Jesus, que comprou para Deus todo o povo, né? Toda tribo, língua e nação. E nós temos como responsabilidade comunicar ao mundo essa verdade. E aqueles que receberem essa verdade, crendo que, de fato, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, tendo derramado seu próprio sangue, morrido naquela cruz para perdão dos nossos pecados, ao ressuscitar no terceiro dia, todo aquele que nele crê recebe poder de se tornar filho de Deus, de ser feito filho de Deus, né? Então, esse filho de Deus, né, precisa de uma identidade própria. Gente, eu quero falar um pouco sobre essa questão, porque a gente fala sobre identidade, a gente fala que a gente precisa estar afirmado sobre a identidade validada pelas Escrituras e não pela identidade que o mundo nos apresenta. Qual é a diferença entre um e outro? É que o mundo sempre vai dizer que você é resultado das suas experiências passadas, que são fundamentadas basicamente em 3 princípios, né? O mundo acredita que nós somos frutos do meio, o resultado do meio em que vivemos com base em 3 princípios. Primeiro deles, o mundo acredita que quem nós somos foi formado por
aprendizagem, por repetição. Eu comecei, alguém disse, tem que escovar os dentes. Eu escovei os dentes uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, inúmeras vezes, e aquilo se tornou um hábito na minha vida. Então, eu sou uma pessoa que eu entendo que, pela minha identidade, eu preciso escovar os dentes todos os dias. Eu estou dando um exemplo simples para você entender. Mas assim são criados todos os outros hábitos. Quando não é por repetição, queridos, é por meio da influência, né? Eu começo a ver as pessoas que estão ao meu lado agindo e eu começo a agir. É por isso que nós, quando criança, aprendemos uma língua, um idioma. Nossa mente ela é formatada foneticamente para que a gente tenha similaridade, para que a gente tenha familiaridade com o idioma em que nós nascemos, nosso idioma natal. Por observação. A gente era criança e a gente foi ouvindo e aquilo foi formando na nossa mente. Então, a gente criou uma identidade natural ali, né? Com base no meio, na influência que nós recebemos. E outra forma de criar uma identidade também é debaixo de fortes impactos emocionais. São coisas positivas ou negativas que me afetaram tão profundamente, emocionalmente, que criaram em mim marcas que até hoje eu carrego. Então, o mundo vê o crente assim. Só que quando a gente olha para a perspectiva divina, Deus nos criou não para ser fruto desse meio, mas que nós fôssemos frutos da sua própria palavra, da sua própria influência. Era Deus que deveria, de fato, ser o modelo para a nossa vida, se nós não tivéssemos pecado. Quando eu digo nós, eu falo sobre o pecado original em Adão. Nós estaríamos constantemente debaixo da influência de Deus. Deus seria a nossa família, o nosso pai, e a gente, por observação e repetição, aprenderíamos a agir como Deus age, pensar como Deus pensa, falar o que Deus fala. A linguagem celestial deveria ter sido o princípio da formatação da nossa mente. Né? Então, por repetição, por influência e debaixo do forte impacto do Espírito de Deus, a gente deveria ter formado a nossa identidade. Mas isso não foi real, isso não aconteceu. Por quê? Porque Adão pecou. Adão pecou e nós perdemos essa identidade original e passamos agora a ser forjados, formados por aquilo que eu falei anteriormente, que é o que o mundo diz que nós somos. Né? Então, uma pessoa que, por exemplo, foi abandonada durante a sua infância, seja ela órfã ou não, mas ela foi abandonada e se sentiu abandonada, pode ser que ela seja órfã de pais presentes, né? Tem pai ali, mas o pai não agiu como pai, e aquilo foi um forte impacto emocional, e ela hoje olha para si mesma e se vê essa coitada que carrega essa marca tão pesada. Mas não foi isso que Deus criou você para ser. Né? Isso já é resultado da decadência da raça humana. Isso é resultado do pecado. Isso é resultado daquilo que se transformou na maior degradação da raça humana, que é a perda da identidade original. E, a partir daí, uma nova identidade foi criada e muitas outras coisas estão sendo introjetadas na humanidade até hoje, né, pelo inimigo das nossas almas, trazendo promiscuidade e tantas outras coisas que a raça humana vive. Então, o mundo diz que nós somos frutos do meio, mas Deus diz que nós, de fato, somos resultado daquilo que a palavra de Deus diz. Então, tudo isso começa com um novo nascimento para nós. Porque a jornada, quando nascemos de novo, querido, a verdade é que nós recebemos uma oportunidade de começar uma nova jornada terrena. Preste atenção nessa frase para que você entenda todo o contexto da ministração. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. Preste atenção nessa palavra que ela é importante. Nós nascemos de novo. Recebemos uma segunda chance. O que é nascer de novo? É quando eu já tinha nascido uma vez, perdi a vida, e aí eu tenho uma segunda chance, eu nasci de novo. Essa palavra nasci de novo pode ser biblicamente substituída por ressuscitei. Eu nasci de novo ou eu ressuscitei, é a mesma coisa. Isso implica que eu tenha nascido uma vez, mas aí eu morri, perdi a vida, e eu recebi uma segunda chance. Eu nasci de novo. E esse novo nascimento se dá quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Aceitar Jesus, Senhor das nossas vidas, fazer de Cristo Senhor das nossas vidas, é abraçar uma segunda chance de viver. Porque antes nós não tínhamos vida. Só que eu preciso entender o seguinte, que a jornada humana na Terra é uma jornada de crescimento. É uma jornada de desenvolvimento.
Deus me colocou no mundo desde a primeira vez e eu deveria ter corrido essa carreira. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu fiz um seminário completo. Foram mais de 20 horas de ensino só sobre esse tema, que era a vereda dos justos, com base nos versículos lá em Provérbios, falado pelo sábio Salomão, quando ele diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E isso ele fala, né? A vereda do justo, ou seja, a vida do homem na terra, originalmente, que foi criado para ser justo, ela é similar, semelhante ao nascer do sol pela manhã e a trajetória do sol até o meio-dia, quando ele chega ao ápice do seu potencial. Porque essa deveria ser a nossa história aqui. Mas, infelizmente, o homem pecou. E quando o homem peca, ele sai dessa vereda dos justos. Ele sai dessa jornada. Ele se perde no caminho. É por isso que a Bíblia usa a terminologia estamos perdidos, estávamos perdidos. Porque, de fato, nós estávamos num caminho, um caminho reto, mas nos desviamos desse caminho e nos perdemos, ficamos em completa escuridão, sem saber o que estávamos fazendo por aqui. Né? Quando eu falo nós, eu estou falando da raça humana. Só que quando Jesus vem, ele nos dá essa oportunidade de nascermos de novo. E nascer de novo significa voltar para esse ponto original e cumprir essa carreira. E essa carreira é de crescimento, desenvolvimento, até que eu chegue àquilo que Deus deseja que eu possa chegar. Agora, o que Deus deseja que eu possa chegar? Né? É como se Deus, ele, pela palavra, nos apresentasse um modelo. Hoje eu estava meditando sobre isso e aí eu acho que é a maneira mais simples, mais fácil da gente entender isso. Veja, é como se eu nasci de novo. Eu gosto de pensar em videogames. Eu sei que é uma forma tão infantil de ensinar, mas eu acho que é a maneira mais simples da gente aprender. Tenta imaginar um videogame que você entra e a primeira fase significa o seguinte: você começou o jogo, mas qual é o objetivo? O objetivo é você chegar no final desse jogo igual a esse bonequinho que está aqui. E lá na frente, no pódio, tem um boneco todo vestido com coroa, com manto, com roupas bonitas, com sandália nos pés, todo bem vestido, bem trajado, e você é um bonequinho peladinho, sem roupa. Então, qual é o seu trabalho? É começar a correr o mais rápido que você puder, mas no meio do caminho você vai achando ou buscando aquelas peças que vão tornar você completo no final daquele jogo. Então, Deus te apresenta esse modelo ou esse avatar que está lá na frente, que é o homem similar a Cristo. Então, tente imaginar Jesus hoje lá na frente. Um Jesus coroado, um Jesus glorificado, um Jesus majestoso, um Jesus próspero, um Jesus que é livre do pecado, um Jesus que é livre da doença, um Jesus que é próspero, um Jesus que é maravilhoso em todos os aspectos da vida. Esse é o nosso modelo, esse é o nosso avatar e essa vida é o nosso jogo. E nós precisamos iniciar agora, e quando nós aceitamos Jesus, é como se a gente estivesse começando a correr peladinho. E à medida que eu vou correndo, eu vou lendo as Escrituras Sagradas. E cada revelação das Escrituras Sagradas que chegam ao meu coração é como uma peça de roupa que vai se encaixando, me dando uma nova identidade. É como se eu olhasse para frente e dissesse: eu sou aquilo ali. O meu objetivo é chegar lá. Esse é o meu alvo. Esse é o meu objetivo. Eu vou chegar lá. Mas existem desafios. E eu preciso tanto me livrar dos desafios aqui na carreira, como, ao mesmo tempo, pegar as peças que estão à minha volta, que são as revelações da palavra de Deus, que vão me tornando cada dia mais parecido com o Avatar. E o nosso objetivo é chegar no final dessa carreira exatamente igual a ele. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, é isso que o escritor aos Hebreus fala em Hebreus capítulo de número 12, quando ele diz, aleluia, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fixos em Jesus. Está lá na frente, o autor e consumador da nossa fé. Desembaraçando-nos do peso, do pecado que tem na diante da lei, corramos com os olhos fixos em Jesus. Então eu vou correndo, e à medida que eu vou em direção ao meu propósito, eu vou me agarrando às verdades. Então, eu comecei essa carreira achando que eu era pecador.
Então, eu fui para as Escrituras Sagradas, e então nas Escrituras Sagradas eu descobri que Cristo morreu para pagar o preço dos meus pecados. Então, pecador eu não sou mais. E eu sou o quê? A Bíblia diz que ele ressuscitou para a minha justiça. Então, eu agora sou um justo. Então, eu pego a peça da justiça e coloco na minha vida. E agora eu já não estou correndo nu, eu estou vestido com a couraça da justiça. Então, eu vou para as Escrituras Sagradas e eu entendo que Cristo, que era rico, se fez pobre por amor de mim, para que por meio da sua pobreza eu me tornasse rico. Então eu pego o manto da riqueza, eu jogo sobre a minha vida, e agora já não estou correndo nem nu e nem sem ter condição de bancar a minha carreira, que agora eu entendo que eu sou rico. Então eu vou me apropriando de cada verdade da palavra para construir, mas com os olhos sempre fixos lá na frente. Eu sou aquilo. Foi para aquilo que eu fui criado, foi para ser daquela forma que eu fui gerado por Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Então, a jornada é uma jornada de crescimento, com esse objetivo. Aleluia. Agora, existe nesse texto que nós vamos pegar agora algumas dicas importantes de como a gente pode, de fato, potencializar essa carreira, para que a gente não fique preso nos desafios que estão diante de nós. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte: eu estou correndo a carreira. Aí, quando eu vou na primeira fase, antes de terminar a primeira fase, tem um desafio que é maior. Então, tem dois caminhos, um para a direita e um para a esquerda. E eu pego para a esquerda. E quando eu pego para a esquerda, vem lá um penhasco que eu caio lá, morri. Aí eu começo de novo, volto para cá e começo a correr de novo. Aí eu vou para a esquerda, aí cai o penhasco, morro de novo. Aí eu vou correr de novo, aí tem o penhasco. Peraí, até quando você vai pela esquerda? Se todas as vezes que você vai por lá, você sabe que lá vai te colocar num penhasco. Eu tenho que ser inteligente para pensar. Bom, eu estou correndo a minha carreira e eu estou tendo esse tipo de comportamento, mas esse tipo de comportamento está me trazendo dor. Esse tipo de comportamento está me trazendo resultados ruins. Esse tipo de comportamento não está me favorecendo. Então, eu preciso tomar uma posição de entender. Esse caminho não está correto, eu preciso tomar um novo caminho. Aleluia. Então, esse é o objetivo da vida humana na Terra. O novo nascimento dá esse start. Nós precisamos entender isso, que o novo nascimento é muito mais do que uma simples cerimônia de batismo nas águas, queridos. Novo nascimento é uma nova chance. Eu fui tirado dessa carreira, mas através do novo nascimento em Cristo, eu sou introjetado de novo nessa carreira, nessa vereda dos justos, com o objetivo de brilhar cada vez mais até que eu seja dia perfeito. Ou seja, para que eu possa pegar cada peça, cada dia, crescendo no entendimento e no conhecimento, até que um dia eu possa ser exatamente como Jesus é. Porque esse é o objetivo final da nossa vida. Então, você tem que trazer na sua mente todos os dias que a jornada terrena na Terra é uma jornada de crescimento. É uma jornada que deve levar você cada dia a se tornar uma pessoa melhor. Se hoje eu não tenho sido um pouquinho que seja melhor do que o que eu fui ontem, então eu estou estagnado, eu parei no meio da minha jornada e talvez eu esteja cansado e esteja descansando. Então, quanto mais você para, quanto menos você cresce, mais tempo você leva para alcançar os objetivos. Os objetivos são acelerados quando, de fato, eu tenho um foco, um objetivo central. Agora, veja, se eu começo a moldar a minha mente ao objetivo que eu quero alcançar, minha mente só está pensando nisso. Minha mente agora está focada, eu sei como eu sou, exatamente, eu não aceito como estou. Eu sei quem eu sou, não aceito como estou. Eu sei como eu sou. Minha mente está completamente adaptada a essa verdade. Eu sei como eu sou, então eu tenho um objetivo, eu tenho foco e nada vai me distrair. E eu começo a correr e agir de maneira intencional para alcançar o objetivo que foi proposto. Então, eu quero trazer um tema para essa mensagem chamado crescimento intencional. Queridos, não é uma coisa aleatória. É claro que tem pessoas que vivem de forma completamente improvisada, aleatória, e acaba crescendo um pouquinho de cada vez. Por quê? Porque tudo que tem vida cresce. Se você está vivo, a tendência é você ir para frente. A menos que você esteja doente ou mal alimentado. Mas, do contrário, você vai crescer. Agora, o tempo em que você vai crescer, o tempo que você vai levar para chegar lá é determinado por se você é
ou não uma pessoa intencional nas suas ações. Então, eu preciso ter isso claro na minha mente. Ser intencional é ter uma mente completamente moldada a um projeto ou a uma intenção. Então, qual é o meu projeto? Meu projeto é ser semelhante a Cristo. Qual é a minha intenção? É alcançar os meus objetivos que estão adiante de mim. Então, a minha mente está completamente moldada a isso. E onde está esse projeto? Está aqui, ó. Está aqui. É as Escrituras Sagradas. Então, quando eu trago para a minha mente as Escrituras Sagradas, eu sei que talvez eu não esteja andando à altura daquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu ainda não esteja, mas eu estou com a minha mente focada nisso e eu não vou perder, não vou me distrair. E aí, de forma intencional, eu vou agir para alcançar. Se isso eu sei, queridos, eu vou buscar todos os dias de forma consciente a moldar cada vez mais a minha mente àquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu não vou esperar uma quarta-feira por semana. Eu vou dizer uma coisa para você, e eu acho engraçado que as pessoas dizem, olha, rapaz, como ele consegue explicar bem, isso é uma coisa do chamado. Querido, sabe quantas vezes eu ouvi o culto que eu preguei na semana passada? Pelo menos 3 vezes direto, fora as vezes que eu entrei um pouquinho e ouvi de novo. Eu preguei e eu ouvi 3 vezes. Agora, veja, se eu preguei, eu já sabia o que eu tinha pregado, mas eu tive que ouvir de novo e ouvir de novo, porque isso vem por inspiração. Agora, se eu que preguei e ouvi 3 vezes, quantas vezes você julga que deveria ter ouvido as mesmas verdades? É só para pensar, não precisa responder, sabe? Ah, não, mas, querido, ou você ouve, ou você vai ficar para trás. Você precisa moldar, alimentar a sua mente, influenciar a sua mente com as verdades da palavra. É como se Deus colocasse diante de você o avatar. Olha, você é aquilo ali, mas você está assim. Agora corre e no meio do caminho você vai buscando tudo que eu te disser, para que você vai cooperando com a sua identidade. Então, eu vou formando a identidade. A identidade é como ela determina como eu enxergo o mundo, sabe? Eu sei que tem pessoas que não, minha identidade é como se eu fosse filho, eu sou filho de Deus, eu entendo, eu amo segundo a minha identidade, eu sou filho de Deus. Mas quando você olha para o mundo, por exemplo, e alguém te causa um problema, você quer o mal da pessoa. Será que você está afirmado sobre essa identidade mesmo? Ou você só está repetindo como um papagaio? Identidade é de fato aquilo que somos. Você de fato é filho de Deus, você se vê dessa maneira, porque se você se vê dessa maneira, você deve naturalmente agir dessa maneira. É por isso que quando, lá em João capítulo 8, verso 32, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, dizendo para os judeus, e ele disse assim, como libertará? Nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, vocês dizem ser filhos de Abraão, mas continuam escravizados. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês de fato criam. Então não é o que eu falo, é o que eu faço que determina qual é a minha identidade. Se você ler naquele texto inteiro, aquele texto ele vai instigar as pessoas a olhar para si mesmo e dizer como é que você vê o mundo. Sabe, aquelas pessoas viam Jesus como um como é que eu vou dizer, alguém que é contra eles, né? Me fugiu a palavra que eu ia falar aqui. Uma ameaça. Eles viam Jesus como uma ameaça e por isso queriam matar Jesus. Isso mostra que a visão deles, né, de mundo, firmada sobre a identidade que eles carregavam, foi forjada por quem? Jesus disse, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. No entanto, vocês querem me matar. Vocês só podem ser filhos do pai de vocês, que é o diabo. Então, veja, a identidade, eles falavam que eram filhos de Deus, falavam que eram filhos de Abraão, mas no fundo tinham sua identidade como filhos do diabo. Por quê? Porque as suas motivações, as suas ações que eram derivadas dessas motivações eram a verdadeira identidade em exposição. Então, como é que você reage às circunstâncias? Observa isso na tua vida. Como é que você age em determinada situação? Aí você vai ver o que é que você está, de fato, sendo a tua identidade está forjada sobre essas verdades. Então, abre lá, por favor, em Hebreus, de novo, capítulo 5, verso 11. Veja, estamos falando sobre uma jornada de crescimento, estamos falando sobre uma necessidade de crescer até que nos tornemos
semelhantes a Cristo. Estamos falando sobre criação de uma identidade. Estamos falando sobre um crescimento intencional. Eu não vou ficar aqui me expondo para quem sabe um dia. Não, não. Eu vou me expor porque eu sei que eu vou crescer. Então, isso é intencionalidade. Eu estou de propósito me alimentando de algo que vai me gerar um crescimento. Sabe que eles dizem, eu não posso. Eu tenho um desejo um dia de ganhar na Mega Sena. Vai jogar. Se você não for intencional na sua ação, você não tem o resultado que você espera. Então, você precisa trazer isso claro na sua mente. Deu para entender isso? Então, veja, eu preciso, com intencionalidade, buscar o meu crescimento espiritual. Então, veja, Hebreus capítulo 5, verso 11 diz assim: há muito mais do que gostaríamos de dizer a este respeito. Bom, sobre o que o escritor de Hebreus estava falando aqui. Ele vinha falando sobre o sacerdócio e a diferença entre o sacerdote da antiga aliança e o sacerdócio de Cristo, que é o sacerdote da nova aliança. Ele estava mostrando a diferença entre o mediador da antiga aliança, que é Moisés, com o mediador da nova aliança, que é Cristo. Ele chega a comparar o sacrifício da antiga aliança, que eram de bodes e carneiros, com o sacrifício da nova aliança, que é o sangue de Jesus. Então, ele vem falando sobre sacerdócio. E dizer, eu queria falar muito mais sobre sacerdócio para vocês, né? Porque tem muita coisa mais a dizer a este respeito sobre o sacerdócio. Mas, e eu quero que você repita para você, mas, ele diz, mas, são coisas difíceis de explicar. Então, ele diz, eu queria pregar algo muito mais profundo para vocês sobre o sacerdócio, mas é tão difícil de explicar. Só que ele faz uma pausa no pensamento e diz assim, mas esse difícil de explicar não é porque, de fato, as coisas são tão difíceis assim de entender, mas porque vocês se tornaram displicentes acerca daquilo que vocês têm ouvido. Então, veja o que nos impede de mergulharmos para lugares mais profundos no conhecimento de Deus. É que nós temos nos tornado displicentes naquilo que nós já temos ouvido. Então, veja, eu quero pegar o mesmo exemplo de um videogame. Eu acho que todo mundo aqui já jogou no videogame. O videogame normalmente é feito de fases. Você passa pela primeira fase, e aí segunda fase, terceira fase. E cada fase que passa, ela fica mais difícil. Só tem uma coisa. Cada fase anterior te capacita para você vencer a próxima fase. Então você começa a primeira fase ali e você vai jogando. E quando você chega no finalzinho, você diz, pronto, tá chegando no final, aí sempre aparece um poder mais forte, é o que nós chamamos do chefão. Chegou o chefão e agora você precisa lutar. Aí você perde uma vez, mas você repete. E aí você perde de novo, você repete, e você vai pegando o jeito da coisa. E aí você consegue vencer o chefão. Se você vence aquele chefão, aquele poder que você adquiriu, a habilidade que você desenvolveu, vai fazer com que te capacite para uma próxima fase, que agora é muito mais difícil. E é curioso que quando a gente passa a primeira fase para a segunda fase, e a gente começa na segunda fase agora, jogando ali, e perdendo, voltando, a gente volta só para a segunda fase, a gente não volta para a primeira mais. Quando a gente volta lá na primeira, a gente diz, rapaz, como é fácil, né? Mas quanto tempo a gente demorou para sair da primeira fase? Agora a gente julga fácil porque a gente já se tornou especialista naquela determinada fase da vida. Então, o que eu quero dizer com isso? O que ele está dizendo aqui? Eu queria muito que você aprendesse a jogar na segunda fase, mas você não está nem interessado na primeira. Vocês estão sendo displicentes naquilo que vocês têm ouvido. Como é que eu vou avançar para coisas novas, diferentes, se a gente tem se tornado displicente naquilo que nós ouvimos? E eles, a esta altura, já deveriam ensinar a outras pessoas. E eu quero parar aqui, porque essas duas frases, essas duas sentenças, tem muita coisa para falar e poderia ficar uma hora só para falar sobre isso aqui. Eu vou repetir para que você entenda o raciocínio. O escritor aos Hebreus diz, olha, a esse respeito eu tenho muita coisa para falar, mas são difíceis de explicar, não porque são difíceis de entender, mas porque vocês têm sido displicentes naquilo que ouvem. Mas a essa altura, vocês já deveriam estar ensinando a outras pessoas. E aí, para aqui um pouco, ele diz, a esta altura, ele remete a tempo. Isso mostra que um tempo determinado seria suficiente para um crescimento determinado. Agora, veja,
Tem pessoas que levam um tempo muito rápido para aquela fase, e tem pessoas que ficam muito tempo na mesma fase. Agora veja, os desafios são os mesmos. E o que é que determina o tempo? É você não ser negligente. É você ser diligente. É quando você é diligente nas coisas menores que você tem ouvido. Sabe? Se a Bíblia está falando algo que você já ouviu na semana passada, retrasada, na ante-retrasada, e está ouvindo de novo, por que você não está fazendo a coisa como deveria? Talvez a gente esteja ouvindo e está deixando, e está tendo o mesmo comportamento, e o mesmo comportamento, e repetindo o mesmo comportamento, e voltando nas mesmas coisas. Aleluia. Então existe um tempo. E eu vou dizer uma coisa para você, eu sou uma pessoa movida por desafio. Se o Senhor Jesus me dissesse, ó, essa fase da tua vida ela deve durar 1 ano. Ninguém conseguiu mais do que 1 ano. Eu ia dizer, Senhor, eu vou me virar, mas eu vou fazer isso em 11 meses. Porque eu gosto de desafio, eu gosto de ser desafiado, eu quero crescer, eu quero alcançar. E a gente tem que ser movido por isso. Porque eles, a essa altura, você já deveria ter cumprido isso. Aleluia. Existe um tempo determinado para cada fase da nossa vida. Sabe, nenhuma fase da sua vida, por pior que ela tenha sido, ela não é para sempre. E ela não vai ser para sempre, mas está demorando demais. É porque você está sendo negligente naquilo que tem ouvido. Aleluia. Deixa eu dar um exemplo aqui de um amigo. Um amigo, homem de Deus, empreendedor do reino, justo, correto com suas coisas, iniciou um negócio, um novo negócio. No entanto, ele relata que nesse novo negócio, nos primeiros meses do negócio, não estava dando resultado. Resultado que eu digo lucro do seu negócio. Era trabalho, investimento, não estava dando lucro. E aí ele começou a pagar as contas e chegar no final, ele via que não tinha resultado, não estava dando lucro. E ele dizia, poxa, como é que eu posso dar dízimo se não tem lucro? Porque de fato é assim, se você tem 100, investe 100 e ganha mais 100, agora você tem 200, você dá lucro daquilo que você ganhou. Mas se você não está ganhando nada, como é que você vai dar dízimo do que você não tem? Você pode até dar uma oferta do seu capital, mas dízimo do que não ganhou, não faz sentido. Então ele começou a se conformar com isso. Foi conformando. E a coisa não melhora, não melhora, não melhora. E aí, conversando e orando, e o Espírito Santo orientou ele. E ele fez o quê? Ele disse, já sei. Se eu não tenho dízimo para dar, eu tenho que tirar uma semente. E aí ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou honrar o Senhor com a minha primícia. Todos os dias pela manhã, o primeiro pedido que eu tirar, eu vou tirar esse valor, vou separar e vou destinar para o Senhor. E ele começou a fazer isso. 1, 2, 3, 4. Uma semana. Em 2 semanas, ele já estava tirando o equivalente que ele tirava do dízimo antes de começar essa empresa. 2 semanas. E o seu negócio começou a se movimentar. Se movimentar. Então, o que eu quero dizer com isso para você? É que às vezes tem fase na nossa vida que a gente se acomoda e vai fazendo a mesma coisa, a gente até tem justificativa suficiente para provar por que eu estou fazendo a mesma coisa. E quando alguém pergunta, por que não é com você? Querido, graças a Deus que não é comigo, é com você. Se fosse comigo, você não estava nem aí. Agora é com você, e você vai fazer o que se é com você? Se você sabe que é você que está sofrendo com isso, você vai ficar quieto, vai continuar fazendo a mesma coisa, esperando que o mundo mude. Deixa eu dar uma notícia ruim para você. O mundo não gira em torno de você. E eu vou dizer, se você achava até hoje que o mundo gira em torno de você, isso tem nome, chama labirintite. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele diz, a essa altura, foi te dado um tempo para que você já tivesse passado essa fase da sua vida. O que você ouviu era suficiente para você dar um salto, mas você ainda está ali porque você tem sido displicente naquilo que você tem ouvido. Agora, a segunda coisa que eu quero alertar para você, além desse tempo determinado, é que ele diz o seguinte, já deveriam ensinar a outras pessoas, e aí me mostra o método de sair daquela fase da vida. É quando eu estou empenhado ali, mesmo que eu não tenha ainda concluído tudo,
A melhor forma de eu me tornar eficaz naquela fase, a melhor forma de eu me tornar um expert naquela área, uma melhor forma de eu me tornar especialista naquele negócio, naquela situação, é ensinar a outras pessoas. Sabe, a ciência já fala isso. A ciência diz que quando nós ouvimos, como vocês estão ouvindo aqui, vocês vão absorver aí 30, 35% de tudo que eu falei. Então eu vou falar 1 hora e você vai absorver 30%. 18 minutos, 20 minutos de tudo que eu falei, 1/3 do que eu falei, você vai absorver, vai receber e vai. Por isso que eu falo, ouça de novo. Se você tem recursos audiovisuais, você pode aumentar essa capacidade de 30% aí até uns 50%. Como eu sou uma pessoa que uso muito stories, você vai ficar com essa ideia do avatarzinho ali, eu uso essas questões, eu vou criando historinhas na sua cabeça, talvez você aprenda mais do que 30%. Mas a melhor maneira de você aprender é quando você ensina. Sabe por que você ainda não saiu dessa fase? Porque você não se sente capaz ainda de ensinar alguém a sair da fase. Quando você está incumbido a ensinar alguém a sair daquela fase, você automaticamente se motiva, se capacita, se crê no seu potencial e vai adiante para que você possa mostrar qual é o caminho. Aleluia. A esta altura já deveriam ensinar a outras pessoas. Isso aqui não está aqui à toa, queridos. Ah, mas eu não sou mestre. Mas não é para o mestre, é para o crente. É para todo ser humano. Isso aqui não foi escrito para os mestres, não. A única forma de você sair desse lugar onde você se encontra é se você começar a compartilhar tudo que você já recebeu até aqui, que te fazem sair desse lugar. Ensine para outros. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. Mas, no entanto, precisam de alguém que nos ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Era para sairmos daqui desse culto, dessa reunião, desse encontro, pensando assim, para quem que eu vou ensinar isso amanhã? Eu quero contar para alguém tudo que eu vi. Eu vou tentar reproduzir. Eu vou ouvir de novo para me reproduzir. Eu quero ensinar isso para alguém. Ensina para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas. Para quanto mais pessoas você ensinar essas verdades, mais vai estar consolidado em você, mais você vai ganhar autoconfiança, mais você vai ter determinação e mais rápido você vai passar para a próxima fase. Para a próxima fase. Ao invés de a gente ficar só recebendo. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam de alguém que lhes ensine novamente. Princípios básicos. Quantos princípios básicos aqui, nesses dias, a gente tem ouvido dizer, poxa vida, quantas vezes eu já ouvi isso? Até porque a maioria de vocês, queridos, já vem de um contexto de conhecimento aprofundado. Mas nós nos tornamos, às vezes, tão displicentes no que ouvimos, que esquecemos daquilo que era básico. A gente já considera aquilo como algo resolvido, só que aquilo não mudou a tua vida. Se você continua ainda tendo os mesmos comportamentos. Eu preciso ter um comportamento alterado. Eu preciso ter a minha vida mudada. Em nome de Jesus. Então, veja, quando a gente olha para essas verdades aqui, a gente sabe que toda a palavra de Deus, ela diz que que ela é uma jornada de crescimento na Terra. E como jornada de crescimento, nós nascemos de novo, recebemos esse alimento básico, esse fundamento, né? O que a Bíblia chama de leite espiritual. Depois que recebemos esse leite espiritual, a primeira fasezinha ali, nós vamos aprender, nós devemos transmitir para outros essas mesmas verdades. E aí vamos passando para uma segunda fase. A segunda fase é a fase do menino. Menino comem aquilo que querem. Veja, a primeira fase é a fase de bebê. Precisa de alguém que lhes dê leite. Alguém que vos ensine de novo. Não são capazes de ensinar a outros. Sabe, queridos, é bem curioso, porque eu tenho 4 filhos e cada um mais velho ensina para o mais novo. Ele ensina para o mais novo. E é assim que a vida é, naturalmente falando. E a gente não aprende isso de forma espiritual, sabe? A gente permite muitas vezes que as pessoas que chegaram agora, mas que decidiram falar, passem na nossa frente muito rápido.
porque a gente está ali de forma letárgica, sem querer cumprir aquilo que a palavra de Deus diz para a gente fazer. Então, comece a ensinar os seus outros irmãos, porque aí você cresce. Seu irmão olha para você com admiração, diz: olha, ele é meu irmão, quero mirar nele. E aí você olha para si mesmo e diz: rapaz, eu preciso ser melhor, porque ele está mirando em mim. Isso é uma evolução natural. Agora, veja, o primeiro estágio dessa carreira é o bebê espiritual, o que precisa de alguém que vos ensine os princípios elementares. E aí, aprendendo os ensinos elementares, nós ensinamos para outros. E passamos para uma nova fase. Mas se eu não passo para a nova fase, é porque eu preciso de alguém que me ensine de novo. Foi ensinado uma vez, eu não passei. Tem que ensinar de novo. Aleluia. Agora, se eu passo para essa segunda fase, e eu não vou me aprofundar nisso por causa do horário, mas nas próximas reuniões a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, eu saio, se eu começo a ensinar para outros, eu já não preciso de alguém que me ensine de novo os princípios elementares, eu já passei dessa fase e agora já estou ensinando a outros os princípios elementares, eu já consigo me comunicar com clareza, eu já consigo transmitir com essa verdade com muita clareza para que as pessoas entendam com facilidade. Se eu já passei nessa fase, eu entro numa nova fase. Agora eu sou menino espiritual, mas menino tem uma questão: menino só come o que quer. É por isso que a Bíblia diz, lá em Efésios, capítulo 4, que os meninos são agitados, levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Porque o menino fica olhando o que tem de novidade para comer. Ele não come o arroz com feijão. Ele não come a comida do todo dia. Ele quer novidade. Cadê a novidade? Aí, hora está aqui, hora está ali. Né? Aí a gente vê uma reunião como essa, que poderia ter 100 pessoas ouvindo verdades como essa, tem 6, 10. Não que isso para mim seja problema, eu poder pregar para um só, não tem problema. Minha oração hoje, antes de entrar nessa live, foi exatamente: pai, se tiver uma pessoa, eu vou pregar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas poderia ter 100 aqui, poderia ter 200. Mas por que não tem? Porque passou a primeira fase e já se acha agora suficiente capaz de escolher o que quer comer. Não é assim? Só que eles precisam de tutores que digam: não, você não vai comer isso agora, você precisa comer isso. Porque é assim que eu faço com meus filhos. Se eu deixar, eles só querem comer biscoito o dia inteiro. Se eu deixar, eles só querem comer doce o dia inteiro. Se eu deixar, eles só querem comer salgadinho o dia inteiro. Se eu deixar, eles só querem comer chips o dia inteiro. Mas eu tenho que pegar ele e dizer: senta aqui, rapaz. Tu tem que comer arroz, feijão e carne. Aleluia. E aí, quando essa fase passa, aonde os tutores estão lhe orientando e você recebe, por meio desses tutores, se submetendo quando você acha que já é grande, mas se coloca na condição de aprendiz voluntariamente, é que você parte para um novo nível, que é o adulto. Ele diz: o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? É aqueles que, pela prática da palavra, pela prática constante do evangelho, cresceram o suficiente ao ponto de discernir o bem e o mal, certo ou que é errado. E aí você está apto a correr a sua carreira sozinho, em nome de Jesus. Amém? Então, eu espero que essa palavra tenha tocado seu coração, eu espero verdadeiramente que essa palavra tenha sido não uma ademoestação, mas uma exortação. Que ao invés de você sair daqui para baixo, eu quero que você saia para cima. Eu quero que você saia daqui animado, entendendo: bom, eu tenho uma carreira, tem jeito para mim, eu vou evoluir, eu vou avançar, eu vou sair dessa fase. Tudo que eu preciso é pegar tudo que eu já ouvi e ensinar. Pegar tudo que eu já ouvi e falar para outras pessoas. É me ver capaz. Porque a primeira pessoa que deve ver você capaz de realizar é você mesmo. É me ver capaz de dizer: cara, eu já passei dessa fase, agora eu posso dar aula sobre isso. Eu já passei dessa fase, agora eu posso ensinar a outros a saírem dessa mesma fase que um dia eu estive preso nela. Amém? Feche seus olhos, com sua cabeça, vamos orar. Pai santo e amado, graças te damos em nome de Jesus pela tua santa palavra, pelo teu santo espírito. Pai, eu falei para ele: Senhor, aquilo que teu espírito inspirou meu coração. Senhor, eu abri aqui a minha vida e coloquei diante deles aquilo que o Senhor colocou no meu coração, inspirado pela tua palavra, pelo teu espírito. Que eles possam, Pai, também, Senhor, alcançar a inspiração necessária, Senhor, a força para vencer os desafios que não são fáceis, que estão diante deles, Pai. Criando, sim, de forma intencional, um crescimento na sua vida, formando para si uma identidade pela qual eles possam olhar para o mundo de maneira diferente. Eu quero só encerrar com uma coisa. Eu comecei falando lá que às vezes a gente até fala: eu sou filho de Deus, mas não age como filhos de Deus. Eu quero que vocês depois leiam, meditem em Lucas capítulo 6, a partir do verso 27. Quando Jesus começa dizendo assim: digo a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos,
orem por aqueles que perseguem e faça o bem àqueles que vos odeiam. E ore para faça o bem àqueles que vos odeiam e ore para aqueles que vos perseguem. E ele vai dizer, porque lá na frente ele vai dizer, porque você ama só apenas quem te ama, pecador faz isso. Veja, quando ele fala pecador faz isso, ele está comparando o comportamento de amar a quem nos ama como resultado de uma identidade. Que identidade é? Pecadora. A identidade dos pecadores dá a eles a condição de amar quem ama a eles. Mas lá embaixo ele vai dizer, ame os seus inimigos, e então serão chamados verdadeiramente filhos do Altíssimo. Ou seja, quando você realmente está completamente moldado à sua identidade em Cristo, amar já não depende do que o outro faz. Amar é resultado da sua própria natureza. Então você evoluiu, você cresceu e você está firmado sobre uma nova identidade, não igual ao mundo, não a identidade de pecador, mas a identidade de filho de Deus. E sabe como é que ele fecha esse texto? Ele diz assim: e o seu galardão virá do céu. Quando a gente ama quem a gente recebe algo em troca. Quando eu amo alguém aqui porque a pessoa me ama, quando eu faço o bem porque alguém me fez o bem, quando eu empresto para uma pessoa sabendo que ela vai me pagar outro tanto, a Bíblia diz que isso é um comportamento de pecador. Eu vou receber algo. Eu vou amar quem me ama, vou receber amor de volta, talvez, vou receber uma atenção, vou receber um carinho. Se eu emprestar quem vai me dar, no momento que eu precisar, talvez essa pessoa também me empreste. Então, existe um pagamento para o comportamento do pecador. Mas, quando você age sob a sua nova identidade, que é a identidade de Cristo, Filho de Deus, e você ama os seus inimigos, e você ora por quem te odeia, e você empresta sem esperar nada em troca, a Bíblia diz que o seu galardão, ou a sua recompensa, o seu pagamento não vem dessas pessoas, vem de Deus, vem do céu. E aí eu pergunto, encerrando aqui, de onde você quer receber a recompensa? Terrena ou do céu? A identidade dos terrenos recebe a recompensa da terra. A identidade do celestial recebe a recompensa do céu.